Mas hoje, a bola da vez, da cornetagem, Fábio Luciano, é o Tite. Veja só você. No meio da semana passada, uma exibição espetacular do Flamengo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final, 2-0 e cabia muito mais. Aí, 3 dias depois, Fábio Luciano, você que não é nada feito a poupar titulares de jogos importantes, de jogos do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, por si só, é muito importante, o Tite escalou para largar contra o São Paulo, sábado à noite, 9h30, com 58 mil pessoas no Morumbi. O Rossi, de titular, e o Léo Pereira, né? Mas o Davi Luiz estava em campo, o Vinha estava em campo, o Bruno Henrique estava em campo, o Gabigol estava em campo, o Gerson entrou no intervalo, a Arrascaeta entrou no segundo tempo. Quer dizer, o elenco do Flamengo dispensa apresentações até. Sim. Só que, por conta da derrota, logicamente, aquelas cacetadas que o Abel tomou na semana passada foram todas direcionadas ao Tite. Não pode respirar no Flamengo. Mas tem que ser desse jeito, Capita. Boa noite. Boa noite, Plirra. Boa noite a você, ao Fábio, Luga, Praz. Boa noite a todos. É a maneira como o torcedor do Flamengo olha para esse time, né, Plirra? A gente conversa muito sobre essa questão do Tite, né? Acho que ele está tentando ainda construir uma relação principalmente com o torcedor. Ele já tem a confiança dos jogadores, parece ter, né? A gente olhando um pouco de fora. Mas do torcedor, assim, a cada vitória que acontece, o mérito dos jogadores, né? A cada tropeço do Flamengo, as coisas acabam pesando um pouco mais para o trabalho do Tite. Como você falou, assim, é minha opinião, né? Eu tenho um pouco de dificuldade para assimilar você poupar o time todo, né? Em um campeonato onde o Flamengo briga pela primeira colocação, mesmo entendendo o jogo que tem no meio de semana da Copa do Brasil. Porque eu acho, que os jogadores não são iguais, né? Então tem alguns jogadores que, logicamente, você tem que segurar um pouco mais, que eu não vou citar o nome, né? Porque eu não estou no dia a dia, mas é só uma visão geral. Tem jogadores que precisam jogar, né, com frequência para manter aquele ritmo de competição, jogos grandes. Então eu acho que é isso, e baseado nisso também, que o torcedor olha para esse Flamengo. Você vê, eu tenho uma observação com relação ao Rossi, por exemplo, né? Que já é importante falar. Eu, na minha opinião, pensando na instituição, não o que você prometeu para o jogador, como você olha, mas eu achava que era jogo para o Matheus Cunha. Por quê? O Matheus Cunha, no primeiro jogo contra o Palmeiras, na quarta-feira passada, ele não fez nenhuma defesa. Então ele não foi exigido. No jogo contra o São Paulo, ele seria mais exigido, assim como o Rossi foi em muitos momentos. Ele vinha de um jogo contra o Atlético Goianiense, que também não foi muito exigido. Sim, que não foi exigido. E aí, no jogo do Brasileiro, que seria bom pro goleiro, né? Pro Matheus Cunha jogar, pegar confiança, enfim, ter mais ritmo de jogo ainda, ele opta pelo Rossi porque ele fez uma promessa, né? Um planejamento de que o Rossi jogaria no Campeonato Brasileiro e o Matheus Cunha na Copa do Brasil. E fora outros jogadores também, que ele acabou poupando, enfim. Aí, em cima do que você falou, Plirra, mas o Flamengo tem um elenco muito qualificado, né? Mas se você olhar para esse jogo, por exemplo, o Léo Ortiz, que é um zagueiro, ele jogou como cabeça de área, não é a posição de origem. Ele não jogou mal. Não joga. Ele não joga mal, Luga. Ele não joga mal. Ele tem atuado bastante. Ele não joga mal. Ele não joga mal, mas não é a posição que ele foi contratado. O Gabigol, ele é o atacante, camisa 9, que nesse jogo jogou um pouco mais recuado. Mal. Então, tem algumas observações a serem feitas e o torcedor também olha um pouco para isso e claramente que o torcedor quer ganhar todo jogo, né? Seria um jogo para o Flamengo talvez vencer, e a gente vai falar, né? Vocês vão falar, principalmente você, o Lugano, com relação ao São Paulo. A atuação do São Paulo foi muito boa, não sei se o Flamengo teria talvez as mesmas dificuldades que encontrou, porque o São Paulo fez quase um jogo perfeito, mas é a cobrança do torcedor do Flamengo em cima do trabalho do Tite, com relação a essa conexão de comissão técnica e arquibancada, e porque o Flamengo não venceu. Você usou a palavra certinha, insistindo nesse assunto, conexão. Sim. Claramente, a coisa, pelo menos por enquanto, não bateu, né? O mesmo sentimento que a gente vê a torcida do Flamengo ter com o Pedro, por exemplo, que faz gol todo jogo. Nessa partida ele nem atuou porque estava suspenso. E é difícil, mesmo assim, do Pedro conquistar a nação. O Tite está sofrendo. Eu acho que é isso, é você criar essa conexão, coisa que outros jogadores criaram, os jogadores, né? Criaram rapidamente. Jesus, nenhum técnico teve conexão no Flamengo. É porque fica aí. Mas, Luga, o que o Jesus deixou de legado pro torcedor do Flamengo, né? Olhando para essa questão,
é que o Jorge Jesus dificilmente... Ele mudava o time com uma certa frequência, mas ele não deixava entender que ele estava poupando jogadores, que ele estava, de repente, abrindo mão de uma competição... Poupava em menor quantidade. Mas sabia fazer isso, sabe? Ele poupava em menor quantidade, ele tirava alguns jogadores, mas na entrevista coletiva, é lógico, ali você está se colocando pro torcedor, né? O que você faz em campo e na coletiva. Mas na coletiva, ele falava que o jogador tinha muito tempo para descansar, né? A gente tem uma declaração dele muito, né, que ficou marcada. Não, o jogador descansa segunda, terça e quarta tem que jogar. Descansa quinta, sexta e sábado, domingo tem que jogar. E o torcedor comprou essa ideia. Era um discurso pra galera. Eu acho que é importante. Não é totalmente verdade, né? Porque o cara destreina. O cara destreina exatamente, exatamente. Não é só não jogar pra descansar, é pra treinar, poder treinar também. Tem uma carga saiu antes da Libertadores da Copa do Brasil, que facilitou também pra ter uma sequência maior do Campeonato Brasileiro. Fábio, eu conheço muito bem o preparador físico do Jorge, quando era o Mário Monteiro, né? Foi meu preparador físico em Portugal. E eu, na época, eu perguntei pra ele essa questão de não poupar, né? Porque o Renato vinha do ano anterior que poupando e foi campeão da Libertadores. E ele falou, Praz, a gente não poupa, a gente só quando é o extremo que a gente tá muito nítido que o cara vai estourar. Mas isso é uma linha. Deu certo? Esse ano deu. Só que a gente viu um ano só, é um recorde muito pequeno, cara. Sim. Pode ter sido o acaso. Ou se ele ficasse aqui 2, 3 anos e continuasse fazendo a mesma coisa, e que nem o Fábio falou, se tivesse todas as competições, será que ele faria a mesma coisa? O Brasil, desculpa, né, que ganhou a Libertadores e o Luga, Brasileiro. por que só no Brasil você poupa no Campeonato Nacional para usar os seus titulares na Copa Nacional? É muito simples. Primeiro porque a Copa é mata-mata, hoje dá muito prestígio. É um Mas jogo, no mundo todo a Copa é mata-mata? Não, o Brasileirão você sempre tem tempo para... Campeonato Italiano. Você não joga com o teu time reserva no Campeonato Italiano Copa e Brasil, o time titular na Copa da Brasil Itália. tomou muita força nos últimos anos aqui. Primeiro por la parte econômica, segundo porque classifica para a Libertadores e depois porque tem muitos times que realmente não tem chance de, em ponto de corrido, ser campeões. Mas no caso do Flamengo. E no mata-mata eles conseguiriam com um pouco de sorte também, né? Eu acho que é muito normal poupar jogadores no Brasil. Não se pode comparar Brasil a nenhum campeonato do mundo, porque aqui é diferente a todas partes do mundo. Eu joguei em 8 países. É tudo diferente, né, Luga? É tudo, aqui não só qualidade. Aqui não, mas... Distâncias... A situação geográfica, campo. Você nunca joga com um clima igual, os campos são todos diferentes, os traslados, o descanso, a cobrança da torcida, o desgaste mental, psicológico, de estar toda a semana sendo xingado por sua própria torcida, se você perde um jogo. Tem coisas que só acontecem no Brasil que é inevitável, eu acho, o jogo de futebol de hoje, poupar jogadores, né? Hoje tem fisiologia, medicina, que controlam tudo o jogador. Diferente da nossa época, nós antes, Fábio, também não foi tanto, 10, 15 anos, jogávamos 80 jogos por ano e éramos campeões do mundo, Libertadores, o que seja. Porém, não tinha tanto controle. Então, você está cansado. Você que era meio malandro, no jogo dava aquele migué. Você sabia quando controlar, corria menos e ninguém percebia. Hoje todo mundo sabe porque você sabe... Fisicamente era diferente. Treinava menos também. Treinava menos, mas também você se podia controlar. Hoje não, hoje você controla no jogo. No outro dia, vem um fisiólogo, um médico, um treinador, e fala, você ontem correu 50% de sua capacidade.